Então, vamos lá, retomando aí, né, a continuação da correção dos exercícios. Então, número 2. Classifique os encontros vocálicos de acordo com o seguinte código. A, de tongo crescente oral. B, de tongo crescente nasal. C, de tongo crescente oral. D, de tongo crescente nasal. E, hiato. F, tritongo oral. E G, tritongo nasal. Vocês fizeram em casa? Então, vamos fazer as correções, certo? Bom, então vamos lá. Número 1, plebeu. Plebeu, marquem aí, né? Se vocês não marcaram, é de tongo decrescente oral, certo? De tongo decrescente, lembrando, né, que ele é formado, a ordem aí é vogal mais semivogal, né? 2, saúde. Saúde é um caso de hiato, né? Saúde aí, né, o uzinho fica separado do A. 3, cárie. Cárie é um ditongo crescente, oral, né? 4, refém. Aí nós temos um caso de ditongo crescente também, só que nasal, né? Por conta do M aí. 5, heroína. Heroína é um caso de hiato, certo? Vocês botaram aí. Zoológico. Zoológico é hiato também, né? Na separação silábica, esses Os aí, nessas vogais, elas ficam separadas. É igual álcool também, né? 7, educação. Aí esse são, né, final, né, um ditongo crescente nasal, certo? Uruguai, aí é um caso de tritongo, né? Árduo é um caso de ditongo crescente, né? Faixa, ditongo decrescente. Aí, tanto árduo quanto faixa são ditongos decrescentes orais, né? Quantidade, aí eu tenho um caso de ditongo crescente nasal, certo? Bom, muito, aí eu tenho um caso de ditongo decrescente, né? E tem uma nasalidade aí, mas eu não posso dizer que é um ditongo nasal, né? Mas há uma nasalidade por conta do M aí, sim, tá? 14, 13, orações decrescente nasal, certo? Véu, decrescente oral, né? Ditongo decrescente oral. Heresia, aí é um caso de hiato, né? Na separação silábica, esse I e A ficam separados. Bom, aí seguindo, né? Só pra gente concluir, né? O conteúdo da folhinha que eu dei. Ortoépia e prosódia, né? Ortoépia se trata da grafia errada de algumas palavras, né? O fenômeno do desvio, né? Da norma, da grafia, né? De algumas palavras. E, na verdade, né? Nós falamos que a ortoepia ou ortoépia em relação aos fonemas, né? Então, ó. Advogado, lembra que eu falei em caso de supressão, né, em caso de acréscimo, né, de fonemas, de supressão de fonemas, né? Então, palavras consideradas desviadas, né? Advogado e advogado, né? 12, designar, certo? Então, algumas informações precisas. A língua está em constante evolução e as palavras que são utilizadas hoje resultam de transformações sofridas ao longo dos séculos, né? Existem 3 tipos de processos fonológicos que contribuem para a evolução fonética. Então, a gente tem aí o caso de inserção, né? Adição de um fonema. Aí eu tô processos fonológicos de supressão. Nesses casos, né? É que a gente vai encontrar relativos àquela primeira aula, né? Aquela aula anterior que nós falamos sobre os metaplasmos, né? Então, aí são alguns casos, né, de metaplasmos. Processos fonológicos de inserção, né? Adição de um fonema. Processos fonológicos de supressão. E aí, vamos lá em cima, cadê?
desaparecimento de um fonema, de um som, né? 3. Processos fonológicos de alteração de segmentos, mudança de posição nos fonemas ou na sua alteração. Lembra de bicarbonato, é até difícil de falar, né? Bicarbonato, né? 3. Alteração de segmentos, né? Nós já falamos sobre isso. Processos fonológicos de inserção, prótese, aí a inserção no início da palavra. E para aí, né? Epêntese, né? Inserção no meio da palavra. Então, quereis, né? Quereis, certo? Igual quando fala assim, paz, né? E algumas grafias a gente encontra o paz com i, né? Paragogia, a inserção no fim da palavra. Iesu, né? Jesus, né? O vocábulo Iesu, né? Que é do latim, né? Ele sofreu um fenômeno da paragogia, né? Foi o acréscimo da inserção do S final, né? E ficou Jesus no nosso português aqui, brasileiro, né? Processos fonológicos de supressão. Aí a gente tem a aférese. Gente, não vou cobrar essas palavras, não. É só pra gente ver, né? Qual é o nome delas, né? Pra gente saber do que se trata. O importante é que vocês saibam, e vocês sabem, né? Que nos fenômenos da língua falada, né? Das variações, a gente encontra muito esses casos de supressão, de acréscimo, né? Acréscimo no final, no início, no meio das palavras, dos fonemas, certo? E isso é um caso de ortoepia, tá bom? Então, a gente tem a aférese, que é a supressão no início da palavra. Então, a vantagem, né? Vantagem, a vantagem, né? Aí é um caso de supressão no início da palavra. Síncope, né? Supressão no meio da palavra. Então, virá, né? Apócope, supressão no fim da palavra. Então, mundanal, mundano, certo? Nos casos, por exemplo, né? Daquele exemplo que eu dei do mar, né? Do R final, do carioca, né? É o fenômeno da apócope, né? Bom, processos fonológicos de alteração de segmentos. Então, a gente tem aí redução vocálica, o enfraquecimento de uma vogal em uma posição átona, certo? A primeira sílaba da palavra mata enfraquece em matagal, certo? Aí a gente tem né, o acréscimo aí do gal, né? Que, por sinal, a palavra deixa de ser uma paroxítona para ser uma oxítona, certo? Bom, assimilação. Fonemas contíguos diferentes tornaram-se iguais ou semelhantes. Então, pera, né? Para, certo? Preposição antiga, né? Pera é uma preposição antiga, né? Que a gente encontra aí em textos do português arcaico. Dissimilação. Fonemas contíguos iguais tornam-se diferentes. Então, tem ventezinho, ventozinho, certo? Aí é um caso de dissimilação. Metátese, né? É mudança de posição de fonemas dentro de uma palavra. Então, aí, né? Breviários, né? A mudança de posição de fonemas é chamada de metátese. Largatixa, né? E não lagartixa, né? Bom, aqui eu tenho uma espécie de falando sobre o uso dos porquês, né? O cordel aí do Jaduí Dantas, que ele fala assim, o uso dos porquês, no caso de ortoepia, né? Privilégio ou privilégio? A gente vê que algumas pessoas falam privilégio, outras falam privilégio, mas qual é a forma que é apresentada pela norma, né? É com E ou é com I? Preste atenção no recado, quem pronuncia ou escreve privilégio está errado. Quem grafa ou diz privilégio
é um privilegiado. Aí ele fala também sobre a maisena, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Porque a maisena da marca é com Z, né? Mas a maisena a gente escreve grafa, né? Com o S, né? Com a letra S, né? Apesar do som ser o mesmo, né? Do fonema ser o mesmo. Maisena escrita com Z é a da marca afamada. A maisena da gramática é a com S grafada. S depois de tongo diz a regra, camarada. Então aí eu achei interessante, né, colocar esse cordel, né, que fala sobre as regras gramaticais. Achei interessante. Ok, gente? Então é isso. Beijos, até mais.